sexta-feira, e também fazendo memória também do Nelito, que morreu no início do ano, né? E que também era aqui companheiro nosso aqui no curso, caminhando conosco. Então, nessa memória das vidas e de tantas vidas que estão sendo ceifadas. O microfone está falhando. Pronto, Eulália. Pronto. Você quer que eu cante alguma música? Isto. Vidas pela... Eulália, você imagem. É um responsório, tá? Vocês respondem, tudo bem? Tudo bem. Ah, aqui, aí. Vidas pela vida, Vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, mas de Jesus, a vida, vidas pela vida, vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, todas as nossas vidas, como a sua vida, como a sua vida, como a vida dele, como a vida dele, no mar de Jesus, o mar de Jesus, vidas pela vida, vidas pela vida, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, vidas pelo reino, todas as nossas vidas, todas as nossas vidas, como a sua vida, como a sua vida, como a vida dele, como a vida dele, no mar de Jesus, o mar de Jesus, no mar de Jesus, o mar de Jesus, os mártires Jesus, as mártires Jesus, as mártires Jesus. Boa tarde, Marcelo. Ele vai agora nos comunicar, né, Marcelo? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez nesse grupo e, evidentemente, é muito importante a sua caminhada conosco, sua partilha e a sua teologia, né? O seu olhar sobre a teologia. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Boa tarde a todos e a todas. Acho que esse cântico bonito. Vocês estão me escutando bem?
Sim. Sim? Tem alguns que estão escutando meio baixo. Eu tentei aqui ver o que eu podia fazer para melhorar, mas não. Eu sou muito pouco técnico, estou sozinho, e o que eu tinha que fazer aqui, colocar o som no mais alto volume, eu coloquei. Mas eu Tá vou certo. falar mais alto. Vamos fazer assim, Marcelo, vou pedir para todo mundo fechar o microfone, para não dar interferência. Porque se alguém que tem um microfone aberto, fica interferência e atrapalha de Parece que escutar. está todo mundo Só fechado, Rafael. Não, tem a gente joia. aberto. Infelizmente, o administrador tem que, fechar. Isso, eu estou olhando aqui todo mundo, é porque eu não posso fechar isso. O Rafael tem que manter aberto, porque ele tem que se comunicar, né? Tudo bem. Eu estava dizendo que essa música, esse cântico que nós tivemos agora, já nos introduz nesta semana em que a gente celebra o martírio de Dom Oscar Romero, quarta-feira. E a gente vem de martírio em martírio. Como nunca a palavra de Inácio Elacuria, um dos teólogos da libertação, amigo do Dom Oscar Romero, que depois dele foi martirizado, né? Ele é um daqueles mártires jesuítas, ele chamava povos crucificados. Essa expressão nunca teve tanta força, tanta verdade, nunca foi tão clara como agora. Povos crucificados. Porque a cruz de Jesus, que nós estamos para celebrar na próxima semana, na Semana Santa, não é qualquer sofrimento humano. Todo sofrimento humano merece solidariedade. Todo sofrimento humano toca em Deus. E como toca em Deus, toca na gente. Perguntaram ao Papa Francisco como é que, teologicamente, o senhor explica a morte de uma criança, a dor de um inocente. E ele respondeu: eu choro. A resposta é esta. Não adianta querer explicar racionalmente. Eu choro. Mas o martírio é mais do que isso, porque o martírio é quando esta morte ganha uma dimensão de testemunho, a palavra martírio em grego. Quando essa morte decorre, morte ou não morte, quer dizer, a dor, o sofrimento, a luta, decorre da opção pelo reino e pelo testemunho do reino. E, nesse sentido, quando a gente fala de povos crucificados, nós estamos dizendo povos martirizados. Quer dizer, a pandemia que está ocorrendo no Brasil depõe, revela o fracasso absoluto do capitalismo, do colonialismo, do patriarcado, desse sistema que a gente tem, inclusive da religião institucional ligada ao poder, seja a Igreja Católica, protestante, qualquer que seja. Quando a gente fala de teologias da libertação, e é melhor sempre falar no plural, eu gosto de dizer, eu aprendi isso olhando, pensando para poder falar sobre o tema, que é um rio de muitos afluentes. E se eu pudesse desenhar num quadro, eu desenharia o rio Amazonas, mas o rio Amazonas que tem a seguinte peculiaridade: ele recebe água de muitos rios que vão se formando até cair no Amazonas, e as águas do Amazonas se abrem para muitos outros rios.
Significa que tem afluentes que dá no Amazonas e tem afluentes que saem do Amazonas. A teologia da libertação é isso. Muitos afluentes que chegaram na teologia da libertação e muitos afluentes que decorrem da teologia da libertação. Vocês estão me entendendo? Quer dizer, a teologia da libertação, se perguntar quando é que começou, talvez uma resposta bem simples fosse: começou quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e mandou os discípulos anunciarem o reino de Deus. Por quê? Porque o cristianismo tem de ser da libertação. Porque um cristianismo que não é libertador, que não é profético, ele está repetindo a religião ritual e do templo que Jesus condenou. Então, quando é que começou a teologia da libertação? Você encontra textos de teologias libertadoras, vamos dizer assim, em pais da Igreja, quando São Basílio Magno, no século IV, um bispo de Cesareia, dizia: me mostre um rico que eu lhe mostro um ladrão. Porque se você disser, não, ele não roubou nada, então o pai dele roubou, o avô dele roubou. Para que os bens da terra, que eram de todos, se tornassem dele. Então, isso é teologia da libertação ou não é? Mas não tinha este nome. Mas é uma teologia libertadora. Vários pais da igreja, várias... Quer dizer, sempre a igreja teve... Francisco de Assis, o Papa assume o nome de Francisco em homenagem, em honra ou em devoção a Francisco de Assis. Ele seria um personagem de uma teologia cristã da libertação ou não? A mim me parece que sim. É claro que da época dele, do século dele, da maneira dele, hoje tem muita coisa da teologia de São Francisco de Assis que eu não assumiria. Mas eu estou no século XXI. Então, gente, vamos falar das teologias da libertação dessa maneira humilde, quer dizer, sabendo que ela é um rio com muitos afluentes e que é um rio. Reparem que no nome que eu coloquei aí, eu não coloquei o rio, é um, porque há muitos outros que não têm este nome, mas que mereceriam ser vistos como teologias de um cristianismo libertador. Na Europa, teólogos que nunca se definiram como teologias da libertação tiveram uma teologia de caráter libertador que provocou o Concílio Vaticano II, que foi a grande renovação da Igreja Católica no século XX. Então, o Yves Congar, francês, é teólogo da libertação? Não. Mas a teologia dele é libertadora? Sim, dentro do parâmetro dela. A ação católica que surgiu na França, que depois foi encampada pelo Papa Pio XI em 1925, tinha uma teologia de tipo libertador ou não? Claro, da época dela. Então, nesse sentido, gente, o movimento é muito amplo. Agora, vamos ver aí na tela um pouco alguns afluentes, digamos, que provocaram a teologia da libertação. O movimento bíblico surgiu, porque movimento bíblico a igreja sempre teve. Mas é claro que a Escola Bíblica de Jerusalém, nascida nos últimos anos do século XIX, permitiram a leitura da Bíblia diretamente em hebraico, porque antes não havia, a leitura da Bíblia na Igreja Católica era em latim, e dependia de São Jerônimo, da Vulgata do século IV. Pesquisas lá na Terra Santa. Então, e aí surgiu o movimento bíblico, e esse movimento bíblico ele era trazer de volta a Bíblia como prioridade na igreja. Imagine uma igreja católica
Eu estou falando da Igreja Católica, se algum irmão evangélico tiver aqui é diferente, né? Mas na Igreja Católica se dizia há duas fontes de revelação. A Bíblia é uma, a tradição da Igreja é outra. Imagine, comparar as duas coisas. Então, o movimento bíblico foi acabando com isso, foi mostrando que a Bíblia é a única fonte de revelação e que a tradição da Igreja é uma leitura da Bíblia, mas não tem o mesmo peso da Bíblia. O movimento ecumênico, 1910, porque antes já havia movimento ecumênico de juventude. Eu contaria para vocês aqui, se fosse fazer a história do movimento ecumênico, gente do século XVII, XVIII, mas o movimento ecumênico atual, que a gente tem atualmente pela unidade das igrejas, surgiu em 1910 e o Conselho Mundial de Igrejas em 1948. Mas numa teologia que era vamos ligar a fé com a vida, vamos ser contra a guerra tinha acabado em 1945. Então, por exemplo, contra a escravidão, contra o apartheid negro, a discriminação racial na África do Sul. Então, isso é teologia da libertação. Os movimentos comunitários, quer dizer, a igreja, a fé, eu não vivo sozinha, aquela história, eu vejo agora atualmente essa briga, até aqui no Recife, padres querendo voltar àquela celebração da missa em latim, de costa para o povo, quer dizer, aquela visão de uma fé, eu e Deus, Deus e eu, e dizer não à fé comunitária, ou nos salvamos juntos ou não nos salvamos ninguém. Deus se relaciona com a gente como comunidade, é Pai nosso, não é Pai meu. Então, isso foi profundamente importante para a teologia da libertação. A espiritualidade de Nazaré, os irmãozinhos e irmãzinhas de Jesus, quer dizer, o Charles de Foucault, que se transformou em jardineiro no Mosteiro das Clarissas de Nazaré. Daí vem, por exemplo, um homem, um nome como Henrique Dussel, trabalhou com ele, foi discípulo dele, e é de um dos grandes teólogos, filósofos da libertação. Então, a espiritualidade dos irmãozinhos de Jesus é o da encarnação. Quando eu era jovem, qual era o meu sonho como monge? Era ir para uma comunidade de periferia, era morar numa favela, era morar num barraco. E aí hoje a gente diz, mas o que é que adianta mais um barraco e mais um favelado? E tem um ponto de vista que, é claro, não é isto. A teologia da libertação diz com os pobres, contra a pobreza injusta. Mas, quando a gente vê o Pacto das Catacumbas, Dom Helder Câmara, organizar 44 bispos que assinaram um pacto dizendo vamos tirar de nós as coisas de ouro, vamos nos tornar pobres com os pobres, gente, isso é teologia da libertação, pelo menos no começo. Então, são esses afluentes. Pode passar, Rafael. No Brasil, quem começou, gente, por mais estranho que isso possa parecer a certos ouvidos católicos que eu conheço, foi a Confederação Evangélica do Brasil, muito mais avançada do que na época não havia CNBB, era 1950, e eles começaram, é claro que através da juventude universitária, né? Jeter Ramalho, nomes assim conhecidíssimos no Brasil, que começaram. Vocês imaginem que houve em 62, portanto, antes da ditadura militar, um congresso da Confederação Evangélica do Brasil, aqui em Recife, que o título era Teologia da Revolução. Já pensou? A inserção de cristãos em movimentos sociais, porque a igreja oficial sempre foi de direita. A igreja sempre tomou postura pelos poderosos. Aqui na América Latina, pelos impérios de Portugal e de Espanha, depois pelo imperador,
Nunca, nunca, nunca na história da Igreja nós tivemos o Papa, a Igreja oficial, a teologia oficial do lado dos pobres. Vamos admitir isso, vamos assumir isso com humildade, não para jogar fogo em ninguém, não para queimar, mas para reconhecer. Tem vários motivos históricos, há explicações para isso, mas era assim. Só que qual foi a novidade? É que os cristãos que viviam processos revolucionários no século XVI, XVII, XVIII eram queimados na fogueira, eram condenados. O que é que aconteceu aqui no Recife com o padre que participou da Confederação do Equador, Frei Caneca? Fuzilado, com a bênção da Igreja. Não pense que ele foi fuzilado, a Igreja sendo contrária, não. Ele foi fuzilado com a bênção da Igreja Católica. Então, eu estou dizendo isso para dizer isso era o normal. E aí, de repente, acontece o quê? Um padre na Revolução Cubana, para libertar Cuba. Padres e cristãos comprometidos e agentes de pastoral e teólogas jovens. Quando eu digo teólogos e teólogas, eu vou explicar daqui a pouco. Nas revoluções, por exemplo, movimentos revolucionários de El Salvador, da Nicarágua, sandinista, na Colômbia, na Argentina, no Chile. Veja que eu não estou citando muito o Brasil, né? Mas é isso. Então, esses cristãos revolucionários começaram antes era dizer, apesar de ser cristão, eu sou revolucionário. Aí, de repente, começou a ser, é porque eu sou cristão que eu sou revolucionário. Aí, mudou radicalmente. O que é que permitiu isso? O Concílio Vaticano II já foi uma boa ajuda, né? E aqui na América Latina, a gente vamos passar, Rafael, Medellín, a Conferência Episcopal de Medellín. Olha, Rafael, volta para o Richard Shaw. Ele era o inspirador da Confederação Evangélica do Brasil, um pastor norte-americano, presbiteriano. Eu tive a graça de conhecer já de idade, assim como ele está aí, que trabalhou muitos anos em Campinas, em São Paulo. E ele era um dos grandes teólogos do mundo. Ele era um teólogo assim, nível... O que hoje seria Leonardo Boff. Ele era o Leonardo Boff daquela época, né? E aí, o que é que ocorreu? Claro, exilado pela ditadura militar, ele era americano, não tiveram coragem de prender. E ele foi para o Chile antes do Pinochet. Na época do Pinochet, teve que sair do Chile também. E ele foi um dos precursores da teologia da libertação. Grande Richard Shaw. Vamos passar adiante? Rubem Alves. Alguém de vocês conheceu? José Miguel Bonino, grande avô lá na Bolívia, pai de família. O Rubem Alves também avô, mas eles eram jovens e eram teólogos. E o Rubem Alves, em 68, fez a tese dele chamada Teologia da Libertação, gente. Pastor presbiteriano, da Igreja Presbiteriana Unida. Mas as Vozes não quis publicar o livro com esse nome. E aí colocou o livro da Esperança. Por quê? Porque nós estávamos no tempo da ditadura militar pesada. Vocês lembram que em 68 foi o AI-5. Então, não dava, pensou as Vozes, né, para fazer um livro Teologia da Libertação. Aí colocaram da Esperança. Mas o livro dele, em inglês, era Teologia da Libertação. Pode passar. Meu querido professor, em todo o meu curso de teologia, do qual tive a honra de ser amigo e receber dele uma carta 3 dias antes dele partir para o Pai. Belga, veio para o Brasil jovem, trabalhou em Campinas e depois se ofereceu a Dom Helder Câmara, aqui no Recife, para ajudar
a implantar o curso de teologia a partir do povo, a partir dos pobres. E aí, pronto, ele é um grande pai da teologia da libertação, né? Já antes de Teologia da Libertação ter esse nome. O Comblan escreveu 2 livros em francês, Théologie de la Révolution, Teologia da Revolução. Talvez vocês encontrem isso na internet em francês. Nunca foi traduzido para o português. Mas ele foi sempre para nós, ele esteve em Medellín, ele esteve em Puebla, ele esteve em Santo Domingos, não em Santo Domingos, porque já não aceitaram, mas ele estava no México para ajudar bispos em Santo Domingos, em 92. Portanto, ele teve todo o processo da teologia da libertação. Vamos passar para frente? Gustavo Gutierrez, peruano, de Lima, padre diocesano, hoje está com 92, grande irmão, e ele publicou em 71, portanto faz 50 anos agora, o livro Teologia da Libertação. Então não havia movimento, não havia uma teologia da libertação, ele escreveu um livro. Mas esse livro juntou todo mundo que tinha essa perspectiva e a gente pode dizer que nós estamos celebrando 50 anos da Teologia da Libertação a partir do livro de Gustavo, mesmo sabendo que o livro de Gustavo foi o 4º, 5º, 6º de um processo. Não foi de jeito nenhum, nem o primeiro, nem o único. Mas quando a gente fala quem é o pai da Teologia da Libertação, todo mundo diz Gustavo Gutierrez. Ele se nega, ele diz Teologia da Libertação não tem um pai só. Mas é isso. Vamos passar para frente? Vejam aí os encontros teológicos já de teólogos que pela primeira vez se juntou. Então, gente, o que é que eu estou dizendo com isso? Que a perspectiva normal na Igreja Católica era o Hugo ali fazer sua teologia sozinho. Era o Rafael fazer a teologia dele sozinho. Nunca tinha havido encontros de teólogos. Não existia isso, nem Igreja Católica, nem que eu saiba nenhuma igreja evangélica. Mas aqui na América Latina, os teólogos, mesmo aqueles que estudavam na Europa, porque na época não havia quase no Brasil condições de você fazer um mestrado, um doutorado em teologia, havia o curso de teologia normal. Mas quem quisesse fazer um doutorado ia para onde? Ou para a Suíça, ou para Roma, ou para Louvain, não tinha jeito. Então, quando voltavam, eles queriam se encontrar para dizer como é que a gente vive essa teologia a partir daqui, a partir do povo, a partir da nossa realidade. Então, olha, encontro teológico em Petrópolis, em 64, no México, em 66, em Lima, em 68, um ano antes da Conferência de Medellín. Mas, gente, eu queria, se eu pudesse, eu ficava com vocês um ano conversando sobre Medellín. Medellín é o grande parto da Igreja Latino-Americana. Se alguém perguntar quando é que a Igreja Católica começou na América Latina, não digam que foi em 1500, quando o primeiro frade português chegou no Brasil com a cruz junto com os colonizadores. Não digam isso. Não digam que foi o catolicismo popular de Minas Gerais, as devoções quando a gente vai a Ouro Preto, quando a gente vai a Olinda, a Igaraçu, aqui em Pernambuco, em cada estado que tem igreja barroca. Não foi o cristianismo barroco. A igreja com rosto latino-americano, a Igreja Católica na América Latina, surgiu, nasceu em Medellín, em agosto de 1968, na segunda Conferência dos Bispos da América Latina. E aquilo ali foi um concílio, foi uma comunhão, nunca houve nada igual, nem antes nem depois. Nada. Ela foi a segunda conferência, você pergunta, houve a terceira? Houve, Puebla, 79.
Houve a quarta, houve Santo Domingos, 92. Eu estava lá, proibido de chegar até na calçada da casa onde os bispos estavam. Mas estava com os padres redentoristas, com outros teólogos brasileiros e latino-americanos, e nós ajudamos Dom José Maria Pires, ajudamos Dom Demétrio Valentim, os bispos brasileiros abertos a fazer o documento de Santo Domingos. Aparecida foi a quinta, mas nenhuma delas chegou nem no pé. Não é assim, foi mais ou menos, não chegou no pé. Medellín foi um acontecimento único e meio inexplicável. Mas Medellín, gente, assumiu a perspectiva libertadora. Medellín tinha um grupo de irmãos evangélicos no meio dos bispos, discutindo com eles o tempo todo, votando juntos. Quer dizer, Medellín tinha leigos, leigas, religiosos, religiosas. Medellín foi realmente um concílio de igreja, não de bispos. E hoje em dia, eu digo a vocês com sinceridade, quando eu quero procurar uma coisa aberta em termos de Igreja Católica, Concílio Vaticano II em 62, Medellín em 68. E depois disso, vocês me perdoem ser tão simplista, mas eu tenho a impressão que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo ou repete, ou melhora um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ajusta, mas o que há de mais profético é Medellín, que atualizou o concílio, mas não somente isso, colocou o cristianismo na linha libertadora. Claro, no mundo protestante, várias outras questões. Conselho Mundial de Igrejas, já em 68, faço novas todas as coisas. Vários organismos de igreja, né? CEDI, Centro Ecumênico do Rio de Janeiro, mas era claramente evangélico, embora tenha participação de católicos. Muitas outras questões. E é interessante porque tem muita gente que acha... Quantas vezes eu escuto o pessoal dizer assim, a Igreja Católica assumiu a teologia da libertação, os protestantes não. E é uma injustiça tremenda, porque os protestantes começaram, os protestantes levaram à frente, os protestantes viveram a teologia da libertação, às vezes em uma luta com suas igrejas maior do que na Igreja Católica, e não são reconhecidos. Ou, pelo menos, não são tão reconhecidos quanto deviam ser. O CEBI fez isso. E é um momento que um homem como Milton Schwantz, luterano, né? O Jeter Ramalho foi da diretoria do CEBI, ele era da Igreja Congregacional, e outros. E até hoje a gente tem pastores e pastoras, a querida Odja, né? Em Maceió, e tanta gente. Mas, na igreja como tal, esse ecumenismo ainda hoje, vocês estão vendo agora a campanha da fraternidade, o bolo que dá. A CNBB dizendo, não, isso é do CONIC, como se ela não fosse do CONIC, como se ela não tivesse assinado o documento juntos, como se ali não tivesse um representante, entendeu? Mas isso é toda hora, é assim. Gente, vamos passar para frente, senão a gente não acaba, né? Então, eu já disse isso, queria só fazer referência a Hugo Asma, Teologia de la Liberación, uma avaliação prospectiva. Isso foi em 1970, e foi na Argentina, em Buenos Aires. Então, não, desculpe, em Montevidéu, o Centro Pedro Fabro, que eu conheci. E ele, Rubem Alves, fomos amigos até quando ele morreu. Ele foi padre, ele saiu do ministério, tornou-se um teólogo mais apreciado pelos evangélicos do que pelos católicos, morou muitos anos, em São José de Costa Rica, foi fundador, junto com
outros teólogos, né, como Pablo Richard e outros, do DEI, Departamento de Investigação Ecumênica, e veio para o Brasil já de idade, já quase aposentado, né, e morou no interior de São Paulo, trabalhou como teólogo até morrer. Vamos passar para frente? Então, aí vocês veem que, de fato, são várias correntes. Desde o começo, por exemplo, Hugo Asman, Franz Hinkmanner, né? Ele trabalha economia. Não vá pedir a ele para fazer uma teologia bíblica, por exemplo. Ele faz, mas olhando a questão da economia. O Lúcio Gera, que foi um argentino, foi mestre do Papa Francisco. Quando a gente ouve o Papa Francisco não é da teologia da libertação, ele é da teologia do povo, que tem muita ligação com a teologia da libertação e decorreu, quer dizer, eu coloquei aí como afluente. Eu falava no Rio com muitos afluentes, um afluente que veio da teologia da libertação, mas não aceitou a análise social, política, eles achavam que era marxista. Então, por causa disso, ela se tornou teologia da cultura. O Juan Luís II é um teólogo uruguaio. O Uruguai é o país da América Latina mais assim secularizado, mais assim onde a modernidade entrou mais urbano. Então, a teologia da libertação no Uruguai, ela não pode ser de catolicismo popular como a do Comblan. Não tem jeito. Ela não pode ser uma teologia que o Leonardo Boff tinha nos anos 70, 80. Igreja, carisma e poder, Cristo libertador, do jeito que o Leonardo falou, não cabia para o Uruguai. O Juan Luís II é o cristão no mundo de hoje. Jesus de Nazaré diante do homem atual. Quer dizer, é esse diálogo com a modernidade, com a universidade, com os estudantes universitários. É uma teologia, quase eu diria assim, europeia da libertação, mas não é, porque o Juan Luís II era um homem inserido, de pé descalço, sandália de dedo. Ele não é um teólogo europeu, eu não estou dizendo isso, mas era uma versão da teologia, digamos, alemã, francesa, etc., a partir da América Latina, assumida pela América Latina e com a alma latino-americana. Grande Juan Luís II. Talvez, se vocês me perguntassem, diga 2, 3 teólogos que para você foram os maiores teólogos, ele certamente entraria nesse grupo. Né? É assim, na mesma linha do Comblan, na mesma linha do Gutierrez. Os irmãos Boff, que trabalhavam juntos até o Clodovis romper com a teologia da libertação, eles têm esse trabalho de uma teologia em diálogo com os processos políticos. Foi muito importante, muito, muito. A mim me ajudou extremamente a minha cabeça, nos anos 80, quando eu ainda era muito novo. O Henrique Dussel é mais na área de filosofia. Vamos passar, gente? Mas é para a gente entender que teologia da libertação nunca foi uma, sempre foi plural. Agora, esse livrinho que está aí, tão escrito assim, tão pequenininho, né? Mas é um dos grandes livros que eu descobri no fim da década de 60. Eu fui muito amigo do Pierre Sanchis, que ele foi beneditino, e da minha comunidade. Casou com a Lourdes, morreu há 2 anos em Belo Horizonte, né? Já avô, mas ele foi uma maravilha de pessoa. Era antropólogo, ele não era teólogo. E ele se juntou com o Luís II e fizeram essas etapas pré-cristãs da descoberta de Deus. Para a gente do CEBI, isso era uma maravilha. Para vocês, gente aí que é do CIMI, que eu estou vendo aí, foi um livro que me ajudou a ser assessor do CIMI nos anos 70, 80, no final dos anos 70. Por quê? Porque ele diz assim, gente, do mesmo jeito que Jesus representa um Novo Testamento para o Antigo Testamento judaico, as tradições indígenas representam
um primeiro testamento, para a gente não dizer antigo, né? Ele é antigo no sentido de tradicional, de originário, mas não é antigo no sentido de velho. Então, essas tradições indígenas, elas representam para nós como a revelação viva, verdadeira, profunda de Deus, igual a do primeiro testamento bíblico, que a gente chega com o cristianismo. Repara que é uma teologia que não é a minha. Hoje a gente não tem essa teologia, que seria a teologia do cumprimento, da plenificação. O cristianismo é a plenitude de todas as religiões. Deus me livre de dizer isso. Nossa Senhora me defenda. Mas, na época, a gente compreendeu assim. Era uma maneira de compreender. Acho que o livro pode ser compreendido noutra perspectiva, né? Mas era tão bonita essa história de dizer que não existe um único Antigo Testamento, que são muitos. Então, tem o Antigo Testamento Aimara, o Antigo Testamento Quechua, o Antigo Testamento, né? Já era um ponto importantíssimo. Claro que depois eu tive que descobrir o Novo Testamento dos meus irmãos Chucuru, do Gildo, né, dos meus irmãos aqui, índios de Pernambuco, que hoje, para mim, me ensinam um novíssimo testamento. Não é mais nem novo, é novíssimo. Mas, na época, para a gente já foi uma abertura enorme, porque antigamente era idolatria. E esse livro ele foi fundamental por isso, gente. Ele ajudou a gente a dizer tem que assumir as religiões negras. O candomblé tem, para mim, o valor que tem o livro do Êxodo, do Gênesis, de Isaías. Rafael, desculpe, hein? Não, você entendeu o que eu estou dizendo, mas era assim que a gente falava. Então, hoje eu diria que ele tem, não é um valor maior, valor menor, mas é um valor mais imediato. Eu tenho uma responsabilidade em apoiar e libertar as tradições originárias negras que eu não tenho judaica do Antigo Testamento. Então, portanto, eu leio ou eu ouço os mitos dos orixás como dizendo para mim você tem que encontrar aí a revelação de Deus. E pronto. Vamos passar para frente? Etapas fundamentais desse cristianismo libertador vindo da teologia da libertação. O Cime, maravilhoso, grande mestre, como eu chego a me emocionar quando penso nos primeiros tempos, quando eu tinha a alegria, a graça de ir para as assembleias indígenas do Cime. Hoje eu estou preso numa casa há mais de um ano, sem poder sair. A Pastoral da Terra, né? Começou em 75, eu cheguei lá em 77, já participei da segunda Assembleia Geral, mas foi fundamental. E é fundamental hoje na Igreja do Brasil, como cristianismo da libertação, absolutamente decorrente da teologia da libertação. O primeiro encontro intereclesial de SEBS, a gente ainda está preparando o 15º. Então, o primeiro em Vitória do Espírito Santo foi em 75. Um grupinho pequeno, mas tão importante. Vamos passar, Rafael? Eu sou da Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo. Até em 2018, eu fui o coordenador latino-americano. Começou em Dar es Salaam, em Tanzânia, em 76. Eu estou lendo agora um livro interessantíssimo de dois teólogos africanos de Angola, que moram aqui no Brasil, e Emiliano Jamba e Júlio Macuva, e eles falam o tempo todo desse encontro. Eu digo, gente, no Brasil ninguém mais fala disso, o pessoal nem sabe que isso existiu. E para a África isso foi importantíssimo, e foi o começo de uma teologia da libertação africana.
Em 79, em julho de 79, o Carlos Mestre me telefona, eu estava em Goiás. Você pode vir para cá, é dia de Santo Elias, 20 de julho, e nós vamos começar uma corrente, um grupinho, pequeno, simples, não queremos fazer movimento, não, mas é uma coisa. E aí você pode ajudar muito, porque você está lendo a Bíblia a partir das lutas dos lavradores e dos índios, e a gente quer ler a Bíblia a partir das comunidades de base, a partir dos movimentos operários. E então a gente está juntando um grupo pequeno e vamos começar uma equipe. Era uma equipe. E eu fui proibido, não pude ir, tinha uma coisa da minha comunidade que não me deixaram sair. E eu me encontrei com eles depois da reunião, ainda assinei a ata de fundação. E ali nasce essa maravilha que deu para a América Latina inteira. Hoje eu chego em qualquer país da América Latina e eu encontro um movimento bíblico que se chame ou não Sebi, mas dentro da mesma inspiração de ler a Bíblia. Ler a Bíblia a partir do povo. E em 2005 começa o Fórum Mundial de Teologia e Libertação. A teologia latino-americana não é mais só da América Latina. A gente tem teólogos em tudo que é de lugar do mundo, inclusive na Europa, não é só do terceiro mundo. Repara a diferença. Em 76 era do terceiro mundo, quer dizer, África, Ásia, e agora não. Agora você tem teólogos italianos, teólogos franceses, espanhol, alemão, da teologia da libertação, que eles se colocam como dentro dessa teologia. Então, já pensou que maravilha, né? Ela já nasceu plural e é plural até hoje, diversificada nos objetos de estudo. O que quer dizer isso, gente? É que a teologia da libertação não é sobre a libertação. Ela é teologia da libertação sobre qual, por exemplo, cristologia da teologia da libertação. Sobre a igreja, teologia da libertação, eclesiologia. Teologia dos sacramentos a partir da libertação. Quer dizer, ela é sobre qualquer objeto de estudo. O que faz ela ser teologia da libertação é o método, é o modo. Ecumênica, porque o tempo todo, e aí ecumênica que eu diria, é mais do que só intereclesial. Ela é intereclesial, a gente trabalha o tempo todo juntos, né? Mas ela é mais do que isso, ela é o espírito ecumênico. Quer dizer, o tempo todo, se eu leio o Evangelho de Marcos, o meu interesse é dizer, meu Deus, cuidado para não falar que a luta de Jesus contra o templo é luta contra o judaísmo. Ainda tem padre que fala isso. Não, a luta de Jesus não é contra o judaísmo. A luta de Jesus é contra o judaísmo do templo a favor do judaísmo do Êxodo. Então, o tempo todo ajudar as pessoas a viver uma ecumenicidade de olhar, um olhar ecumênico. E relativizar-se a si mesma, como é bonito, quando eu ouvia o Gustavo dizer para a gente, Marcelo, o importante é a libertação, não a teologia da libertação. O importante é a espiritualidade da libertação. E só existe teologia da libertação se houver uma espiritualidade libertadora. Então, isso era desde os anos 70. Vamos passar para frente para terminar? E aí, os afluentes, né, gente? Eu disse que tinha afluente que trouxe a teologia e agora afluentes que vêm da teologia. Uns que vão e outros que vêm. Esses que vêm, quer dizer, saem da teologia da libertação, mas por que saem? Porque são autônomos. Quem faz teologia negra, da libertação, mas negra. Teologias indígenas, teologias feministas. Então, é uma maravilha, é uma coisa linda, né? Fundamental. Vamos passar para frente? Tem outras, né? As teologias queer. Quer dizer, o Vaticano fazer essa nota essa semana, gente, meu Deus, né? Eu levei perdão da palavra, uma porrada, porque escrevi essa nota, né? Contra a nota do Vaticano, mas aquilo ali é ABC.
As teologias queer estão muito, muito além de história assim, abençoa, não abençoa, casal homoafetivo, né? As ecoteologias, o Leonardo Boff, se vocês convidam ele para algum lugar, ele se coloca, Leonardo Boff, ecoteólogo. Eu acho que eu vou fazer isso também comigo, sabe? Só que para mim é pretensão, porque eu nunca escrevi sobre isso. Eu tenho um livrinho chamado O Amor Fecunda o Universo, Espiritualidade e Ecologia, mas querer me comparar com o Leonardo é muito, né, gente? Mas o Leonardo se coloca como ecoteólogo. E a teologias decoloniais que eu estou aprendendo, eu sou aluno, eu estou louco para entrar. A gente quer fazer um curso sobre teologias decoloniais na TV 247, canal Paz e Bem, mas eu não tive coragem de assumir isso esse ano, não. Não tenho essa capacidade, não. Eu tenho que aprender mais, né? Então, gente, vamos fechar esse negócio, né, com a última coisa, que é essa diferença que eu faço. Eu faço essa diferença nesse livro aqui. Não quero fazer propaganda, não. Mas é que, às vezes, o pessoal pede, né? Pede uma referência. Então, esse livro é um livro bem simples, escrito assim, numa linha bem para todo mundo, né? E ele faz essa diferença entre teologias sobre a libertação e teologias da libertação. Aí houve um erro, né? Não é libertação, é teologias da libertação é uma coisa. Teologia sobre a libertação é outra. E libertação das teologias quer dizer o quê? Vamos começar pela primeira. Teologia da libertação é a teologia que sai das bases, que vem da luta. Ontem eu tive uma aula sobre Marcos com 2 rapazes que estão trabalhando nos morros e periferia do Rio de Janeiro. Para mim foi uma aula, eu fui aluno deles. Porque o que eles me falaram sobre ler Marcos, era o capítulo 14 de Marcos, a ceia de Jesus. A partir de experiência que eles estão tendo agora com o pessoal do Rio, eu aqui preso nesse apartamento disse, gente, eu estou alienado. Quer dizer, teologia da libertação é isso. É a teologia que surge da briga, da luta, do conflito, da inserção concreta de cada um de vocês. Então, vocês são mestres de teologia da libertação. Cada uma de vocês. Vocês têm que ter diploma de teólogo e teóloga da libertação. Agora, teologia sobre a libertação, vocês não são. São esses professores de universidade que escrevem livro. Vocês imaginem esse livro aqui. Cláudio de Oliveira Ribeiro, grande amigo meu, pastor metodista, O Princípio Pluralista, uma teologia da libertação pluralista. Um livro maravilhoso. Eu estou aqui eu estou na página 155. Ele é dos dois, ele é da teologia da libertação, porque o Cláudio é uma pessoa que é assessor de comunidades eclesiais de base. Então, ele é inserido. Se ele souber que eu disse que ele escreveu um livro sobre a libertação e não da libertação, ele vai ficar magoado comigo, e não é verdade, eu não estou dizendo isso. Mas o livro é um livro acadêmico, é um livro tese, é um livro sobre a libertação, tá certo? Então, é diferente de um livro com aula como aquela que eu tive ontem, né? Teologia da libertação pura. E o que é a libertação da teologia? É que, para fazer essa teologia da libertação e teologia sobre a libertação, é necessário, e isso é um título de um livro do Juan Luís II nos anos 90, Libertação da Teologia. Quer dizer, sair desse instrumental colonialista. Então, é a teologia decolonial. Agora, gente, perdão, já são, né? Eu já levei mais tempo do que eu queria. E aí a gente para aqui para poder ter um tempo bonzinho de conversa, pelo menos 40 minutos. Tá bom? Será que foi claro? Será que o que eu disse bateu? Não foi assim uma coisa muito nas alturas demais? Bom, Marcelo, acho que é isso mesmo. Acho que é importante a gente dialogar, né? Dialogar com as experiências, né? Você contando aí, há um bom tempo atrás, né, quando eu era carmelita, eu queria trabalhar e morar na favela.
Então, eu fui morar na favela do Parque Novo Mundo. O Luiz Paulo ali conhece, né? E fui trabalhar lá e a proposta era morar lá. Aí o provincial da época falou, olha, deixa disso, pobre sempre tereis. Ele pegou essa frase da Bíblia para poder dizer que pobre sempre tereis. Deixa eu fechar aqui o Meire, eu vou fechar o seu microfone, mas não estou conseguindo. Aí ele dizia, pobre sempre tereis, você não precisa ir morar na favela, não, que vai ter pobre a vida inteira para você trabalhar. E a consequência disso tudo é que, no ano seguinte, eu já não era mais carmelita, porque ele me mandou ficar um ano fora para repensar minha vocação, né? Aí, claro, achando que no ano eu ia voltar, né? Então, eu saí e nunca mais retornei ao convento, né? Mas não saí da favela. Continuei na favela, morando, e morei lá, trabalhava no CEBI e casei, continuando morando na favela, em São Paulo. Então, isso tudo é para poder mostrar que a grande questão da teologia da libertação naquele momento, ele era uma teologia que ou você abraçava ela com paixão, porque era a paixão pastoral. Era esse o momento, a paixão pastoral é que movia, né, naquele momento, e não tanto os discursos, mas, porém, é nesse ambiente da paixão pastoral é que a gente vai conhecendo o pensamento, as reflexões e, sobretudo, as diretrizes de uma teologia, como foi nesse momento que eu conheci o CEBI, foi nesse momento que conheci Medellín, nesse momento que conheci os teólogos que circulavam pelo SESEP, como Leonardo Boff, como tantos outros, Gutierrez, e foi nesse momento que eu conheci Pedro Casaldalho. Então, esse ambiente todo é um ambiente que você vai se educando e conhecendo a teologia por diferentes afluentes, né? E esses afluentes é que vão se encontrando nesse aspecto, né? Então, é muito importante isso, de como é que a gente bebe a teologia, de como é que a gente também passa a fazer essa teologia transparecer em novos desafios, em novos passos e caminhos, né? Era isso aí que eu queria compartilhar do que você falou e que me acendeu aqui essa memória. Mas à luz do que o Marcelo colocou, está aberto aí a palavra para todas e todos. Hugo quer começar? Então, gente, pode se inscrever no chat ou pode levantar a mão. Hugo, eu estou vendo aqui, Hugo, Silvana, Helena, abra o microfone aí, começando pelo Hugo. Eu vou anotando aqui e o Cláudio também vai me ajudando. Pronto. Boa tarde a todos, paz e bem. Na comunhão pela nossa irmã Fatinha, rezamos por ela, estamos unidos todos. Marcelo, boa tarde. Assim como a gente discute que o concílio não foi totalmente assim aberto, né, para a igreja no mundo, a gente pode dizer que Medellín também, ele não foi todo explorado para a igreja da América Latina e para as igrejas, para as teologias, que Dom Valdir aqui, ele sempre falava para a gente, contava uma historinha, que na sessão que ele participou do concílio, o Dom Larraín, que era um bispo do Chile, reunia com os bispos em Roma nos intervalos e dizia, agora está na hora da gente fazer
o nosso concílio da América Latina, né? E esse bispo parece que ele nem chegou a participar, que ele só preparou, ajudou o Dom Helder no Ceilã e morreu num acidente de uma carroça, né? O Dom Larraín. Dom Valdir contava isso. E ele também falava isso, assim, que a sementeira de Medellín tinha que ser mais forte para a gente poder fazer enraizar muita coisa, né? Como você falou aí, eu gostei demais da sua fala em relação a que depois de Medellín, repetiram-se muita coisa, mas a grande novidade de Medellín ainda não é toda explorada. Dá para pensar isso? Helena, Posso, Rafael? pode. Marcelo, maravilhoso ouvir esse relato seu. Eu acho que você tem um jeito de falar com a gente muito simples, muito claro, muito agradável. E eu acompanho lá o seu canal da comunidade Bremen e eu acho fantástico como você coloca lá. É sempre ecumênico, tem sempre um diálogo com pastores, pastoras e juventude. Então, eu gosto muito de ouvir você e o trabalho que você faz de educação, né? Nesse sentido. Quando você falou aí que a teologia da libertação nasceu plural e é plural, você colocou lá uns 3 princípios. E aí, terceiro, relativizando-se a si mesma, né? Que o Gustavo Gutierrez falou isso, que o importante é a espiritualidade, né? Da libertação, e não a teologia da libertação. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu, como mulher, assim, é muito difícil, né, o espaço do feminino, do feminismo, na Igreja Católica. Então, é sempre uma luta, porque é muito masculina, né? Então, essa espiritualidade das mulheres, Marcelo, eu acho que é uma coisa bem importante, nova, própria, né? Das mulheres dos diversos segmentos etários. Eu queria que você comentasse na sua experiência como é que você vive, o que é que você acumulou como um freio, um cara importante para a gente nessa área em relação a isso. Como você vê essa espiritualidade que o feminino pode aportar? Obrigada. Helena Rosa. Eu queria pegar essa fala dela com relação ao feminismo, ao movimento de mulher, e reler, Marcelo, naquele seu livro da Teologia da Libertação para os Nossos Dias, né? Retomando aquele texto seu, e hoje o desafio, sobretudo do CEBI, de pensar as temáticas das periferias. Então, nesse ponto é que o nosso grupo, na semana retrasada, discutiu sobre os gritos. Falando dos gritos, qual é o grito de hoje? O que se traz hoje? Né? Qual é a ação profética libertadora de hoje? Então, agora me surgiu a ideia de que talvez aquele rol que meu grupo propôs no curso, que era periferias e teologias, aí foi trazendo o dia a dia das teologias, né? A teologia, a questão global do clima, a questão da Laudato Si, a questão das relações sociais na Tutti Fratelli, a questão da juventude, dos povos, né, indígenas, a questão da negritude, da diversidade sexual, as teologias, a periferia e o elemento geográfico, tanto estrutural na cidade e no campo, a questão da infância, a questão alimentar. Então, essas temáticas todas, a questão do feminismo, da mulher, essas temáticas de gênero, essas temáticas todas não seriam libertação das teologias? Então, Helena, eu vou responder agora as 3 que foram feitas. O Hugo Leonardo, ele perguntava sobre Medellín, e ele tem toda a razão. É engraçado que isso aconteceu com o concílio, né? Os bispos
votaram as coisas mais abertas do mundo, voltaram para casa e a gente começa a perceber que não tem certeza se eles entenderam direito aquilo que eles tinham votado. Às vezes dá a impressão de que votou, mas na prática não mudou. Medellín foi muito além daquilo que era a experiência comum das dioceses, paróquias. O que você falou sobre o Dom Manuel Larraín, ele foi o fundador, ele foi o primeiro criador e o primeiro presidente do CELAM, da Confederação Episcopal Latino-Americana, São Dom Helder. E ele morreu num acidente que não se sabe bem se foi natural ou foi provocado, né? Ele era bispo de Talca, no Chile. De fato, eu acho que isso existe em toda profecia. Eu escuto padre e leigos aqui no Recife dizerem: nós convivíamos com Dom Helder e não sabíamos quem era ele. E a gente só descobriu toda a dimensão dele hoje e nem sabe se descobriu mesmo. Talvez não tenha descoberto ainda. Percebe? Então, há uma força divina nessa palavra que eu acho que é igual quando a gente diz na Bíblia que o profeta Isaías falou a respeito do nascimento de um futuro rei, Ezequias, dizendo: eis que uma moça conceberá, dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Mas quando o Evangelho de Mateus atribuiu isso a Jesus e disse que essa moça era Maria, virgem, você entendeu? Ele mostrou que aquela palavra foi muito além do tempo de Isaías. O que não quer dizer que não valeu no tempo de Isaías, valeu. Aquela palavra não foi uma adivinhação para uma profecia que daqui a 800 anos vai nascer um Messias. Não, não foi. Mas ela só teve um cumprimento mais pleno 800 anos depois. Assim também eu acho que é o Concílio, é Medellín, é muita coisa que a gente vive. Não tem um cumprimento pleno. Silvana, a respeito da espiritualidade das mulheres, ele é o grande calo no pé da teologia da libertação, porque ela vem de uma igreja patriarcal, uma igreja machista, uma igreja que até hoje tem medo de mulher. E tem mesmo. Não adianta dizer que não tem. Então, esses homens que fizeram isso são também humanos, vêm também de um contexto, estão também dentro de uma cultura, de uma situação, né? E aí, realmente, teoricamente, todo mundo diz, Paulo disse aos Gálatas, homem e mulher, nós todos somos um em Cristo, é tudo uma coisa só, mas como é que coloca isso na realidade? Como é que vive isso na prática? Essa devoção mariana é uma devoção mariana machista, patriarcal. Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então, ela não é uma mulher normal. Desculpem dizer isso, né? E ela é mais importante de tudo e tal, é Santíssima Virgem, e a rainha e tal, e tudo aquela coisa, mas na prática é pouco mulher. Ela não é a Mãe Terra, Pachamama, que originou a devoção a Maria da parte dos índios. Ela não é dos povos originários. Ela vem de um cristianismo colonial, católico, europeu, extremamente machista, patriarcal, e
morrendo de medo de corpo e de sexo. Então, o trabalho de refazer uma espiritualidade da mulher que seja para a mulher e para o homem, não só para a mulher. Eu tenho que ser teólogo feminista, senão eu não sou teólogo da libertação. Eu faço texto meu e, de repente, eu digo, gente, eu escrevi esse livro todinho sobre água e eu estou vendo que eu vou ter que reler ele todinho, porque em muita coisa que eu devia ter feito a referência concreta à questão feminista, feminina e feminista, não fiz. Não fiz porque não vivo, porque não é minha experiência cotidiana. Eu tenho que fazer força para mim, para fazer isso. Entendeu? Então, é uma coisa permanente, como eu digo, é um calo no pé. Agora, é fundamental porque é a profecia. A profecia na Bíblia começou pelas mulheres. Você sabe que a primeira profecia da Bíblia é Miriam, irmã de Moisés, Débora, Ana, mãe de Samuel. São as primeiras profecias bíblicas. E então, quer dizer, portanto, no cristianismo, hoje está se redescobrindo Maria Madalena, não a prostituta, que foi criada no século IV, né? Vem de São Gregório Magno, que misturou Maria Madalena com a mulher prostituta e com... Quer dizer, foi uma mistura, foi uma confusão. A Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Mas tem um texto de Marcos, de Lucas, que diz do qual Jesus expulsou 7 demônios. Então, isso aí deu um bolo, né? E dá até hoje. O que quer dizer isso? O fato é que eu acredito que, hoje em dia, é a teologia feminista que conduz a teologia da libertação. É a teologia feminista que abre caminhos para a teologia da libertação. Vou dar um exemplo a você concreto. Quem é o grande ecoteólogo? Acabei de dizer aqui, é Leonardo Boff, no Brasil. Mas como é que ele começou esse caminho? Na relação com a Rosemarie Muraro e no aprender das mulheres o ecofeminismo. O primeiro livro, gente, de ecoteologia que eu conheci, eu li, é da minha querida Ivone Gebara, Teologia Ecofeminista. Entendeu? Então, hoje em dia, no CEBI, a minha impressão hoje em dia é que as mulheres conduzem os homens. E quando eu digo isso, não estou diminuindo a importância de nenhum homem, não. Eu estou dizendo que a gente consegue uma relação de gêneros. Mas as mulheres estão conduzindo essa luta. É interessante porque no Dia Internacional da Mulher, agora em 2021, a ONU colocou como tema a mulher protagonista na luta contra a Covid. E eu fui procurar saber por quê. E descobri por quê. É porque os melhores países que conseguiram mais vitórias contra a Covid foram os países governados por mulheres. São 20 países em 190. 190 países membros da ONU, 20 são governados por mulheres. Foram todos os 20 os melhores países do controle da Covid. Mas a gente sabe que isso que eu estou falando é verdade e basta ir ao primeiro hospital aqui na porta. Se eu atravessar a rua e for no hospital ali na rua, é a mulher que está levando à frente a luta contra a Covid. Ou não? Junto com os homens, mas as mulheres têm o protagonismo. Eu acho que na teologia da libertação isso também está ocorrendo. Nas teologias da libertação, em geral. A última coisa que a Helena falou é esses desafios do CEBI, né? E são desafios muito sérios. E eu, de certa maneira, volto à primeira pergunta do Hugo. Por que é assim? Por que é que Medellín não entrou?
Por que é que alguém de vocês escreveu aqui nas perguntas por que é que a teologia da... a Rosa lá da Argentina perguntou, me gostaria perguntar se você considera que a teologia da liberação está como estancada, quase sem avançar, e em alguns lugares em retrocesso. Se é assim, quais seriam suas causas? Suas causas seriam que nós tivemos 40 anos de papas absolutamente contrários à teologia da libertação, inimigos ferozes de qualquer teologia libertadora e repressores, e fazendo todo um projeto de volta a um cristianismo de neocristandade, arrogante, colonialista, etc. e tal. O grande, que atualmente se chama Santo João Paulo II, e o Bento XVI, que está aí, coitadinho, gaga. Mas foram 40 anos, gente, não é brincadeira. Então, como é que, por mais que eu queira ser teólogo popular, eu estou falando de uma teologia vinda das bases, que bases? Se eu trabalho em igreja e a igreja me é cortada, se nunca ninguém de igreja católica oficial me chama para nada, e quando tem um encontro de comunidades eclesiais de base, o bispo intervém para que eu não seja convidado, como é que vocês querem que a teologia da libertação possa ter essa base? E aí, sem base, ela vira uma teologia acadêmica. Ela vira aquilo que eu chamei de teologia sobre libertação. Leonardo hoje tem um contato enorme com a comunidade, mas Deus sabe o sacrifício que foi isso, porque ninguém podia chamar, porque ninguém podia convidar. No dia que eu escrevi uma carta ao Papa João Paulo II, uma carta pública, em 2004, protestando contra uma encíclica dele, quando a carta acabou de ser publicada, em Goiás, eu não parava de atender telefone. Alô, pronto. Aí dizia, aqui a madre fulana de tal, que convidou o senhor para um retiro na congregação. Olhe, nós não vamos mais precisar, porque o retiro foi adiado. Quando a gente precisar, a gente lhe pede, muito obrigado. Quando acabava esse telefone, olha, aqui é Dom fulano de tal, que eu tinha convidado você para vir aqui à minha diocese, mas a gente teve que mudar o programa. Só teve uma pessoa que assumiu e disse, nós estamos te desconvidando porque o bispo nos obrigou. Todos os outros disseram desculpas e eu fiquei 3 anos de silêncio, entendeu? Eu estou falando porque é a minha experiência, mas imagina a quantidade de teólogos, de teólogas. Ivone Gebara é chamada para quê? Então, é por causa disso que você está notando o retrocesso, mas não é retrocesso. É perseguição, é discriminação, é injustiça mesmo, é violência mesmo. Vou contar a vocês um episódio. Acabou o encontro intereclesial de SEBS. Não foi encontro intereclesial, foi um encontro fé e política. E Pedro Ribeiro de Oliveira me disse, Marcelo, escreve uma carta, faz um artigo sobre o encontro, que o jornal O São Paulo disse que publicaria no próximo domingo, e a gente quer publicar uma nota, uma notícia sobre o encontro. Eu disse, está bem, vou fazer. E aí o jornal mandou me dizer, o cardeal de São Paulo proibiu. Era, na época, Cláudio Rumes. Então, Pedro Ribeiro de Oliveira escreveu para ele, dizendo, Dom Cláudio, o senhor era um bispo que, na época de jovem, em Santo André, o senhor defendia a pastoral popular e defendia a teologia da libertação. E o senhor combatia a ditadura por censurar. Hoje o senhor assumiu essa censura? O senhor tem todo o direito, como bispo, de gostar de um teólogo e não gostar do outro.
de ter na sua diocese a teologia que o senhor quer e não ter a que o senhor não quer. Mas o senhor não tem direito de censurar um teólogo, seja qual for a coisa que ele escreva. O senhor não está censurando, não é o artigo, não está dizendo eu não concordo com este artigo. O senhor está dizendo eu não quero essa pessoa. Isso o senhor não tem direito. Quer dizer, isso é uma injustiça humana. Isso é uma exclusão. Percebe? Quer dizer, não é sobre teologia da libertação. E nós vivemos isso 40 anos, gente. E ainda hoje sofremos isso em várias dioceses. Então é isso. Mas nós estamos resistindo, sim, muito obrigado. Nós estamos indo adiante. Janeide, tem uma pergunta, Marcelo? Boa tarde, Paz e Bem. Não, eu não tenho uma pergunta, não. Eu tenho um comentário. Eu sou professora e eu sou lá do Amazonas, lá da margem do Rio Negro, né? Quando o Marcelo fala tanto nos afluentes, e eu nasci lá naquela margem. E a minha primeira experiência como professora foi numa comunidade eclesial de base. Já tinha ouvido muito pouco sobre isso, sobre a teologia da libertação, sobre comunidade eclesial de base. E aí fui aprender na prática, né? E as crianças eram paupérrimas, muito pobres. E eu tive que ressignificar o meu trabalho. Eu ia na casa dos alunos para conhecê-los, e eu fui conhecer a realidade de não ter um móvel dentro de casa, só um banco e um fogão de lenha, né? E quando faltava merenda na escola, essa criança não ia porque ela tinha que vender picolé. E elas não tinham nenhuma experiência de nada que fosse diferente da beira do rio, porque a escola era uma palafita na beira do rio. E eu comecei a pensar muito sobre isso, as oportunidades daquelas crianças. E eu tinha uma média de 17 alunos, quando eu dava aula para a terceira série, naquela época, quarta série. E eu fazia muita questão de oferecer oportunidades para eles, culturais, histórica. Meu pai tinha barco, era dono de estaleiro. Então, eles que moravam na beira do Rio Negro não conheciam o Encontro das Águas. Então, eu os levava no Encontro das Águas, eu os levava no Teatro Amazonas, no zoológico, na fábrica, que lá tem um distrito industrial, que eles nunca conheceram. E o professor, colega, que tinha 5 alunos, ele dizia para mim, você é louca, porque eu ia de ônibus de linha, eles iam pela frente e eu pagava minha passagem. E ele dizia, você é louca, porque no dia que acontecer um acidente com uma criança dessa, você vai receber um processo. Mas Deus é bom, e nunca aconteceu nada, né? Mas o que eu observava dessa comunidade, que eles lutavam muito, eles tinham um apoio da igreja, Marcelo. O padre e os padres daquela época, eles eram espiritanos, da Holanda, e eles davam apoio às comunidades eclesiais de base. Hoje, eu moro em Araruama, no Rio de Janeiro, depois de 37 anos dessa experiência, minha realidade é totalmente diferente, mas é como você disse, Marcelo, eu não vejo mais aquilo que acontecia. No meio daquela carência toda, né? Eu me lembro uma vez que o aluno, faltando aula, eu fui na casa dele, porque já estava muitos dias faltando aula, e ele disse, professor, eu tenho que vender picolé, porque senão eu vou morrer de fome. E lá, quando os pescadores saem para pescar, eles passam 2, 3 meses, não pescam, não voltam logo, né? E eu peguei aquele menino, e tinha muitos barcos de pesca que tinham voltado, mas do pai dele não. E eu levei esse menino na beira do rio, e eu disse, gente, e quando é que volta o pai desse menino? Ah, eles estão para chegar. Ah, mas esse menino está morrendo de fome em casa, pelo amor de Deus. Me dei uns peixes para levar para casa, e eles deram. E a partir daquele dia,
não faltou comida naquela casa daquela criança, porque os outros se reuniram para ajudar, né? A comunidade tomava consciência disso e enfrentava suas dificuldades. Então, eu vejo a falta muito grande do apoio da eclésia, da igreja ainda. Quando eu vejo o Hugo falando do seu trabalho no JPIG lá na fraternidade, a gente encara muito essas dificuldades, são pessoas discriminadas, né? Então, eu entendo que nós, como cristãos, que temos consciência disso, de fato, a gente tem que abraçar essas causas de corpo e alma. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Janeide, por esse testemunho. Acho que ajuda muito e nos fortalece e nos sentir em comum nesse caminho. Muito obrigado. Eu coloquei aí uma referenciazinha bibliográfica que vocês estavam pedindo no chat aí. Isso. Temos ainda uma algumas pergunta da Leia. Oi? Sim, diga, Marcelo. Estou dizendo que temos ainda alguns minutos. Podemos ainda temos alguns minutos. Uma rodada de três perguntas, eu respondo e me despeço. Ok. Então, gente, uma rodada mais de 3 questões, porque o Marcelo tem... Eu acho que tinha uma pergunta no chat da Leia pedindo para você esclarecer a questão dessa diferença da teologia do povo em Papa Francisco e a teologia da libertação. E também acho que tinha uma questão da Fernanda para você explicar mais a teologia decolonial. Né? Mas aí aqui abre o microfone para mais uma outra questão que alguém tinha. Pode ser, Luiz Roberto? Pode ser. Pode ser eu? Pode? Pode ser. É o seguinte, aqui para Luiz Roberto, eu queria dizer que, em relação às experiências mais assim corajosas no Brasil, né, e, sobretudo, né, as pessoas que têm coragem de levar até o martírio, geralmente são estrangeiras, né? Raramente são pessoas brasileiras. E outra coisa, em relação à teologia da libertação, parece que hoje, nas faculdades, não se trabalha isso, né? E, por isso, os mais jovens são cada vez mais reacionários. Eu já trabalhei na formação por 10 anos, eu sou vicentino. A gente percebe muito isso. É verdade, Luiz. É muito verdade isso. Quer dizer, os formadores de seminário sentem, eu acho, inconscientemente o seguinte. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Quando a gente diz, essa casa está ruim, o telhado tem uma goteira, e eu estou tendo que consertar ali, tirar uma telha e colocar outra. Aí você pede ao pedreiro que sabe fazer isso, ou ao operário que faça, e ele diz, olha, subindo aí e olhando, eu descobri que não são só 2 telhas, não, essa calha está podre, tem que mudar a madeira. Aí você diz, mas é só essa madeira? Ele diz, é. A gente diz, está bem. Aí ele começa e diz, olha, mas para mudar eu descobri que tem que mudar a madeira inteira. Tem que tirar o telhado inteiro, tem que destelhar a casa toda. Não é assim? E as pessoas têm medo e sabe, mexeu ali, você abriu aquele buraquinho, a barragem vai explodir. Então, seminário ou é fechado ou não é seminário. Não existe seminário de teologia da libertação, Luiz. Não pode haver. Você não pode formar
canteiro de padre, como se fosse um gueto separado do povo, para ele ser padre para o povo. O próprio clericalismo, na hora em que você bota as pessoas para serem formadas nas comunidades, é quebrado. E sem clericalismo não tem igreja católica. Então, é claro que seminário nunca vai me convidar para conversar com eles. E eu até prefiro, porque eu vou ajudar a formar padre naquele estilo que eles estão lá. E quando um seminarista me pede, eu quero conversar com você, eu fico até com medo, porque eu digo, eu vou conversar com ele e depois eu vou ser o culpado da saída dele. Eu não quero ser culpado da saída dele, eu quero que ele assuma a responsabilidade dele. Entende? Então, a respeito da teologia do povo, teologia da libertação, a diferença é a análise social. A teologia do povo opta pelo povo, é uma teologia do pobre, mas não aceita fazer uma análise social e política. O Papa Francisco tem feito agora. Esse sistema mata. Mas ele não diz qual. Ele não diz o capitalismo. Ele diz há uma política que é opressiva, mas a teologia do povo pede para não dar o nome. Então, a teologia da libertação e teologia do povo é a mesma coisa. Só que a teologia do povo não aceitou, nos anos 80, a busca dos teólogos da libertação de fazerem análise social a partir da análise marxista. E quando eu digo isso, eu digo da maioria dos teólogos da libertação, não todos, mas a maioria. O Guasma, o próprio Gustavo, Leonardo Boff, Clodovis, muitos. Mas, no fundo, estamos juntos. Não adianta agora a gente querer... Eu não gostaria que essa conversa fosse para a gente fazer diferença. Não. Vamos fazer juntos, vamos estar em comum. A luta é muito grande e os inimigos são muito fortes. E quanto mais a gente se distingue e se divide, pior. Então, vamos estar juntos, é muito melhor. O que é teologias decoloniais? É compreender... Eu tenho um livrinho chamado O Sabor da Festa que Renasce para uma teologia afro-latíndia, quer dizer, afro e indígena. E quando eu comecei a pesquisar para fazer esse livro, eu me dei conta de uma coisa que mexeu muito comigo. É que o problema da igreja com a escravidão, o problema da igreja com a discriminação racial não era por acaso. Que a própria teologia, toda a teologia, oferece uma base sólida para a discriminação. Eu fui formado numa igreja católica em que até no céu tem classe social, gente. Vocês não perceberam ainda, né? Mas tem santo de primeira classe, São José, por exemplo, os apóstolos. Tem santo de segunda classe. Tem santo de terceira classe. No céu tem classe. A sociedade de classe, a Igreja Católica colocou no céu até, quanto mais na terra. Então, quebrar isso, mudar essa forma de pensar, essa discussão, o homem é o centro, não, o centro é a natureza. Então, tem que ter um centro, tem que ter um rei, tem que ter rainha.
não é só eu lutar contra uma imagem. Por exemplo, o ano passado, eu fiz questão de ir ao desfile da Mangueira. Eu nunca na minha vida brinquei carnaval, porque eu entrei como monge com 18 anos, né? Nunca me interessei muito nesse negócio do desfile de escola de samba, mas na hora em que eles pegaram um samba enredo, que era o Jesus da gente, com corpo, com rosto negro, sangue de índio e corpo de mulher, eu disse, eu vou. E aí tinha um grupo de teólogos, de religiosos, de várias religiões, que foram para apoiar a Mangueira com esse samba. Qual era a contradição? É que quem foi contra não foi o povo, não foram os ateus, não foram as igrejas, foram as hierarquias. E por que foram contra? Porque você não pode dizer que Jesus tem rosto índio, tem rosto de mulher. Não, não pode dizer. Jesus é branco, Jesus é macho, Jesus é heterossexual. Então, a teologia decoloniais são as teologias que tentam ir além dessa imagem de um cristianismo colonizador, mas não ficar somente dependendo dele. Se ficasse, seria descolonizador. A gente quer ir além do descolonizador. A gente tem que dar um passo a mais. E esse passo a mais ficou sendo chamado de decolonial, quer dizer, independente. A gente já fez a descolonização e a gente agora está em como seria pensar a fé cristã de uma forma outra, a partir das espiritualidades originárias de nosso povo. Então, isso é a teologia decolonial. Eu acho que as perguntas foram mais ou menos respondidas, né, Rafael? Isso. Só tem aqui mais duas, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas o Silvio Miranda queria saber por que o Clodovis Boff rompeu com a teologia da libertação. E o Cícero coloca aí em cima da nota que a igreja fez sobre a relação da bênção de casais, né, que você escreveu sobre essa nota, mas queria saber qual é, evidentemente, o caminho que a teologia da libertação pode ser acolhedora dessa realidade e nesse enfrentamento a essa nota em frente à questão da bênção e proibições, né? Talvez se dê tempo ainda. Ao Luiz Roberto, eu diria o seguinte, eu não acho correto, ético, falar aqui de um companheiro, né? Eu acho que a gente teria que perguntar a ele como é que eu vou responder pelo Clodovis sem ter ouvido a ele. Eu não estou atualmente com contato com ele, eu fui muito amigo dele nos anos 80, 90, a gente assessorava encontros juntos, mas hoje ele não se relaciona mais comigo assim. Quer dizer, não rompemos, não houve um rompimento, mas ele está noutra. Então, eu respeito. Ele é um grande companheiro, ele é uma pessoa de uma espiritualidade profunda, e eu acho que o direito de cada um seguir sua consciência é muito importante. Quer dizer, se me desse hoje uma espécie de, Deus queira que não, né? Mas uma espécie assim de movimento de que eu descobrisse que eu preciso mudar de vida, mudar de modo de ser, mudar de trabalho, mudar de tudo, vocês teriam que respeitar a minha consciência. Ele não está fazendo nada contra nós, ele não está... Eu acho que a gente tem que lidar com o diferente, a gente tem que saber ser ecumênicos também nisso, e houve um momento em que ele escreveu um artigo contra a teologia da libertação, e foi respondido, o próprio Comblan ainda era vivo, respondeu, mas é um movimento de ideias, quer dizer, ele tem todo o direito, eu acho que eu dou todo o direito a ele de ser contra o que ele quiser, de discutir, não vamos nós cair
na mesma coisa que a direita faz. Ninguém pode dizer nada diferente de mim. Agora, ele está vivendo no meio do povo, ele está trabalhando como padre na missão, ele é uma pessoa de uma cabeça muito profunda, um dos grandes teólogos, não deixa de ser por causa disso. Agora, o drama pessoal, humano, afetivo, emocional, que levou ele a romper com a teologia da libertação, eu não entro nisso. Para mim, ele continua sendo um irmão. A respeito da outra pergunta, qual era mesmo, Rafael? Sobre o documento. A nota, a questão da nota. Olha, gente, eu penso assim, quanto mais a gente valorizar uma nota do Vaticano, mais a gente está apostando numa Igreja Católica centralizada, de tipo cristandade, e contra o Concílio Vaticano II, que diz que igreja é igreja local. Então, infelizmente, nem mesmo dentro da teologia da libertação a gente consegue evitar essa visão de uma igreja católica no qual o Papa é o chefe. O Papa é uma espécie de superbispo. Mas isso não é teológico. O Papa é o primaz de uma comunhão de igrejas. E a igreja, para mim, é a igreja de Olinda e Recife, eu tenho que tirar esse negócio dali. a igreja de Maceió, a igreja... Marcelo, ativa o microfone. Oi, Rafael, foi sem querer, desculpa. Não, é que quando eu for silenciar, tem que ir na pessoa onde está, senão silencia tudo. Retoma, Marcelo, desculpa. Estou dizendo que, assim como na Eucaristia, a gente acredita, quando eu pego o pão aqui, eu digo corpo de Cristo. E vocês acreditam e creem mesmo que este pão e o pão que o Rafael faz lá em Maceió, que o outro que o irmão ou irmã, né, que a Helena celebra a Eucaristia em Vitória, e pega esse pão e diz corpo de Cristo, é um pão só. Mas essa unidade do pão, do Cristo, ela se dá concretamente no pão que é o daqui. Quer dizer, a igreja local é que é a igreja, sacramento da Igreja Universal. Então, para mim, o Vaticano não pode ter essa importância. Não pode ter esse valor tão assim que falou, todo mundo diz, a Igreja Católica pensa isso. Quem é a Igreja Católica? O Vaticano? Será que o Vaticano hoje representa realmente o pensamento das mulheres católicas do mundo? Ele não representa nem o pensamento dos bispos do mundo. A nota saiu num dia, no dia seguinte, um bispo de Essen, na Alemanha, está lá no IHU, no Instituto Humanitas, vocês podem ler, disse, eu não vou obedecer. 1000 padres alemães disseram, eu vou continuar dando a bênção aos casais homoafetivos. Padres. Então, o Vaticano representa quem? Percebe? Eu fiz a nota não respondendo ao Vaticano. Isso não me interessa. Ajudando os irmãos que não veem o que eu estou falando agora tão claro. O que eu quero pedir a vocês nesse momento final, que eu vou embora, que eu tenho que celebrar agora, é, primeiro, valorizem a igreja local e como comunidade, não como instituição. Não estou falando como diocese. Estou falando como comunidade humana, mais do que eclesiástica. Comunidade humana de base, mais do que comunidade eclesial de base. Segundo, vocês são teólogos e teólogas da libertação.
O santo na igreja cristã, existe um santo que tem um título de o teólogo. Vocês sabem quem era? Ele se chama São Simeão, o teólogo. Era um monge quase analfabeto do século VIII, oriental, e se chama o teólogo porque ele entendia de Deus, ele é amigo de Deus. Não era o teólogo porque ele sabia falar sobre Deus, é porque ele falava com Deus. Então, vocês são teólogos porque são pessoas espirituais, porque vivem a espiritualidade da libertação com as comunidades, na luta da vida, na luta do povo. Eu aprendo com vocês. Me abençoem, rezem por mim e contem comigo sempre, tá bom? Grande abraço. Estamos juntos. Obrigado. E disponham. Obrigado, Marcelo, por essa tarde. É claro que se a gente fica mais tempo ainda, né? Muito bom esse diálogo. E a gente convida aí a Eulália para dar uma musiquinha para a gente. Olá. Marcelo, qual que é a música que representa a teologia da libertação no Brasil? Igreja é povo que se organiza. Se organiza. Tá. Eu separei uma aqui, tem várias, né? Mas eu vou compartilhar. Dá para eu compartilhar? Vou colocar agora, peraí. Tá. Rafael, depois você dispõe o PowerPoint que eu lhe mandei para quem quiser. Isso. Sim. Tornar disponível para quem quiser. Certo. Eu vou pedir permissão, porque eu estou na última hora mesmo. Tchau. Tchau. Obrigado, Marcelo. Depois a gente Obrigado fala. por vocês. Liberdade vem e canta e saúda esse novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tem. Mira o céu azul, espaço aberto para te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto para te acolher. Liberdade vem e visita, está canta louvando as flores que ao maior vento fazem sua mensagem. Mira essas flores, abraço aberto pra tu colher. Mira essas flores, abraço aberto pra tu Liberdade e força nessa dura América dessa mentira. Canta como se o grito não destruído morre. Mira esse lugar que deseja aberto pra ver. Mira esse lugar que deseja aberto pra Liberdade, liberdade, desejo de viver. És o grande sentimento de uma vida para morrer. Mira nosso coração, põe a de sangue para reviver. Mira nossa mente, ganhar em nós para Acho que acabou. Ai, acabou. Bom, tem outra, não sei se...
Tudo bem, Rafael? Ou só mais uma? Tudo bem. Tudo bem. O quê? Mais uma? Tem só mais um refrãozinho e eu vou dar Então uns tá. avisos depois. Bom, essa é bem histórica, né? Essa eu vou pedir para que todos fechem o microfone e acompanhem. Pega o instrumento aí. Aproveita para pegar alguma coisa para a gente comer junto, para beber junto. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas de mães. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Só mais uma estrofe e a gente termina. O Espírito é vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas de mãos. Deus criou o livro pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra comungar com a fé e nossos passos um dia vão chegar. Muito bem. Linda. Eulâlia. Então, gente, nós chegamos ao término de mais um encontro. No próximo domingo, nós teremos Pedro Guerra. Ele vai trabalhar conosco a Missa dos Quilombos e a Missa Terra Sem Males. Como vocês notaram, na semana passada, o Roberto já tinha mencionado essas duas como muito importantes na trajetória de Pedro Casaldáliga. O Pedro Guerra trabalhou com Pedro Casaldáliga a poesia e toda a missa. As duas missas, Pedro Terra trabalhou. Então, o Pedro Terra está selecionando partes da missa para a gente poder escutar, né? E também para a gente poder acompanhar. E é claro que essas missas, você pode encontrar elas no YouTube, né? Então, eu estou conversando com ele durante essa semana para a gente ver como é que vai ser isso durante o encontro, porque ele vai trabalhar e vai falar da poesia que está presente na missa, né? Então, vai ser muito importante a gente acompanhar e ter de perto essa missa, as duas missas, e principalmente com quem construiu junto, né?
todo o roteiro e a dinâmica da missa. E aí, no domingo seguinte, eu acho que nós não vamos ter encontro, porque é domingo de Páscoa, e aí é bem em meio à Semana Santa. Então, aí nós deixamos esse domingo como que livre para retomar depois, tá bom? Mas aí, no domingo que vem, eu passo esse aviso. Então, no domingo que vem, nós nos encontramos, né, com Pedro Thierry, né? E tenham todos uma boa semana e se cuidem, né? E vamos aí nos mantendo com o maior cuidado possível, né? E que Deus nos ilumine, né? E que Fatimi e Nelito, onde estão, orem, intercedem por nós junto a Deus, para que sejamos protegidos da pandemia e dos pandemônios que estão à sombra, né? Então, que Deus nos ajude. Amém? E obrigado a todos. Amém. Obrigado a A vocês. todos. Gente, boa tarde, boa semana a todos. Boa semana.